É um grande prazer estar com vocês nesta noite e queremos conversar um pouco sobre escatologia e espiritualidade. Escatologia e espiritualidade. A pergunta que a gente pode fazer para conversar sobre esse tema é: como a nossa escatologia influencia a nossa espiritualidade? Eu gostaria de começar citando uma palavra muito importante de George Muthman. Ele diz assim: o cristianismo é total e visceralmente escatologia. Ele é perspectiva e tendência para frente, e por isso mesmo, renovação e transformação do presente. O escatológico é simplesmente o meio em que se move a fé cristã, aquilo que dá o tom a tudo que há nele. A teologia correta deve ser pensada a partir da sua meta futura. A escatologia não deve ser o seu fim, mas o seu princípio. Nesse sentido, então, nós temos que entender que, a partir da escatologia, temos que entender que ela constitui a base sobre a qual o pensamento cristão se constrói. Os grandes temas da teologia, antropologia e outros temas importantes que nós temos que entender, a cristologia, a soteriologia, a pneumatologia, tem como fundamento a interpretação do cristianismo primitivo no tempo e na história. Dessa maneira, então, nós temos algumas posições, algumas colocações muito interessantes com relação à maneira pela qual nós entendemos a escatologia. Consistente ou consequente, por exemplo, nós temos isso daqui. Nós temos também a realizada, escatologia preterista e também a inaugurada. São vários autores que você pode consultar, mas com certeza nós temos também, você conhece bastante, nós temos muitas colocações com relação à interpretação dos fatos escatológicos. Por exemplo, com relação ao milênio e com relação à tribulação, nós temos pelo menos 3 posições de cada um desses temas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Quer dizer também que nós temos pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e também midi-tribulacionismo. Tudo isso para a gente perceber como é importante esse tema. E o pensamento hebraico, tipicamente, concebia o tempo como uma sucessão de eras. A história era entendida como movimento para frente ou em progressão, com começo, isso é na criação, e fim, quando houver o julgamento, e não como um ciclo que se repete. Paulo compartilhava esse esquema escatológico. Ele considerava a era presente como algo inferior, mas ele considerava a vinda de Cristo como o clímax pré-planejado no plano de Deus, na plenitude dos tempos, como ele disse lá em Gálatas 4:4. O mistério do desígnio de Deus, anteriormente oculto às eras e às gerações, agora fora revelado em Cristo e como Cristo. Essa é uma palavra de Dan. Muito bem. Diante disso, então, o que nós temos que pensar? Devemos ter alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a entender exatamente o pensamento, essa inauguração da nova era. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. São vários textos que nós vamos ler agora para que você tenha ideia de como a Bíblia entende isso. Olha o versículo 26 e 27 do capítulo 1 de Colossenses. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério, isso é entre os gentios, isso é Cristo em vós. Agora pense bem, olha a escatologia, a esperança da glória. Essa que é a grande ideia de que nós temos, então, essa possibilidade de já vivenciar o presente, no presente, aquilo que vem no futuro. Por quê? Porque ele nos resgatou
do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, veja só, você não está ainda nas regiões celestiais, mas o fato é que você já tem bênçãos espirituais no presente e as bênçãos do futuro. Justificados, pois, pela fé, temos uma grande bênção, isso é a paz com Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, estamos olhando para frente, mas estamos também na nossa realidade, no nosso dia a dia. Diante disso, então, temos mais textos. E olha o Romanos 8:25, que coisa bonita. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos como pacientemente. É dessa maneira. Então, o que nós temos que entender é que existem duas épocas que se justapõem por elementos ainda vindouros que se fazem presentes na época atual. Com certeza, nós temos que entender alguma coisa muito importante aqui. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O indicativo trata da nossa posição em Cristo, o que nós temos, quem nós somos atualmente. E o imperativo apresenta a nossa condição, isso é, as implicações práticas dessa posição. O que nós temos em Cristo, que é o indicativo, já é alguma coisa que pertence ao futuro, mas nós já experimentamos agora. O imperativo apresenta a nossa condição, as implicações dessa posição que nós temos, uma posição já elevada, que agora ela tem que se tornar real. Até a estrutura de algumas cartas do apóstolo Paulo destacam essa realidade. E eu queria chamar a sua atenção para esse mapa, para essa figura que vai aparecer aí, para que você possa entender exatamente isso. O indicativo mostra o quê? A nossa posição. Nós já somos alguma coisa diferente do que atualmente, nós já somos em Cristo Jesus. E o imperativo mostra o quê? A realidade nossa, a nossa condição. E a partir daí, então, nós encontramos o seguinte: já, mas ao mesmo tempo, ainda não. Por quê? Porque o que acontece é que as bênçãos do porvir, as bênçãos maravilhosas do futuro, já estão presentes agora, mas ainda não completamente. Por quê? Porque nós não chegamos ainda na época de encontrarmos com Jesus, ou que o Senhor Jesus vai nos chamar. Então, a escatologia, com certeza, nos ajuda a entender essa situação tão especial que nós temos que perceber. Ela é fundamental e é dessa maneira pela qual nós temos que olhar para a nossa vida cristã. Agora, o que vai acontecer é que quando o Senhor Jesus voltar, quando houver esse arrebatamento da igreja, aí sim, então, o que vai acontecer é que um dia nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Então, mas temos que entender isso. Atualmente nós temos o já, que é o presente, é o imperativo, é aquilo que eu tenho que ser, mas o ainda não, aquilo que eu já sou, mas ainda não. Por isso que eu digo muitas vezes que você tem que se tornar aquilo que você já é. Eu repito essa frase. Torne-se aquilo que você já é. E a partir daí, então, nós podemos entender aquilo que Paulo fala, por exemplo, em Romanos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Então, o que Paulo fez do capítulo 1 até o capítulo 11 é mostrar o conceito, a teologia. E agora ele parte para uma parte prática. Eu quero que vocês entendam que agora temos uma responsabilidade diante de tudo aquilo que nós já temos em Cristo, agora temos que nos colocar como sacrifício vivo diante dele. Na carta aos Efésios é a mesma coisa. Capítulo 1, 2 e 3, ele fala exatamente sobre tudo que temos em Cristo Jesus. E se você lembrar, só rapidamente, lembrar do capítulo 1,
nós temos tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, dando o quê? Certeza da nossa salvação, certeza da nossa posição. No capítulo 2, por exemplo, no versículo 6, ele fala que nós já estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Mas quando ele chega no capítulo 4, ele fala o seguinte: como prisioneiro no Senhor, eu peço a vocês, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Isso significa o quê? Que você tem também uma tarefa a cumprir. Isso é, fazer aquilo que você já é se tornar realidade. Mas aí temos também um versículo muito importante em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 23, 1, diz o seguinte: já que vocês morreram em Cristo para os princípios elementares desse mundo, portanto, já que vocês também ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O que nós temos que entender é o seguinte: independentemente daquilo que nós colocamos como nosso posicionamento teológico sobre escatologia, o que é certo, o que é unânime em diversas posições, eu quero mencionar pelo menos 5 pontos que você vai entender claramente. Olha só. Primeiro, todos nós aceitamos que Jesus Cristo voltará visivelmente e corporalmente. Essa é uma grande verdade, não tenha dúvida nenhuma. Segundo, Jesus Cristo vencerá porque ele vai julgar os seus inimigos. Terceiro, Jesus venceu a morte e justificou o seu povo. Graças a Deus por isso. Essas são verdades que todos nós que estudamos teologia e escatologia aceitamos. Jesus Cristo ressuscitou e os eleitos de Deus ressuscitarão com ele e terão corpos glorificados. Olha que maravilha, que bênção. E isso aqui todos nós aceitamos, independente das nossas posições. E uma quinta verdade é que Jesus garantiu, por meio da sua obra, o quê? A eternidade àqueles que creem no seu nome, aos eleitos de Deus. Ora, diante disso, então, nós podemos olhar com muita clareza para aquilo que nós precisamos perceber. E lá em Romanos ele dá uma palavra muito interessante, mostrando a implicação da justa posição das duas eras. Já, mas ainda não. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alto a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do amor do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ora, diante disso, sem dúvida nenhuma, é necessário que nós tenhamos uma posição completa, uma posição concreta também com relação a essa situação. Vivemos no presente, mas também vivemos com as bênçãos do futuro. Com certeza, diante dessas verdades professadas por todas as escolas teológicas, nós temos que perguntar e temos que entender que, pelo menos, temos uma resposta ao impacto que a nossa vida sofreu quando recebemos o Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, então, nós precisamos entender que temos pelo menos 3 formas de demonstrar que houve um impacto em nossas vidas. Muito interessante isso. E eu queria mostrar para vocês o seguinte: os cristãos são um povo escatológico, destinados a herdar o reino de Deus em sua consumação escatológica. Os cristãos já experimentam a realidade do reino de Deus, essa é uma grande verdade. Os cristãos
Nós somos cidadãos, sim, do Brasil, vamos ter eleições no ano que vem, porém a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. E aí é uma pergunta com relação à escatologia e à espiritualidade. Será que só podemos pensar escatologicamente, pensando só no alto? Será que não temos, então, responsabilidades com a nossa vida civil aqui? Essa esperança é a base que nos dá perseverança, inclusive nos momentos difíceis. Inclusive, nesses momentos em que nós estamos passando por dificuldades. E estamos passando com dificuldades na área de saúde, na área comercial, enfim. Nós precisamos entender que nós precisamos associar a escatologia à nossa vida prática, à nossa vida espiritual. A implicação é muito importante nesse desenvolvimento da vida cristã. Nós somos um povo caracterizado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Se você é um cristão, de fato, o Espírito Santo habita em você. Todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Isso é, essa é a realidade. Esse é o imperativo. O fato é que o Espírito Santo habitando em nós, o que isso vai provocar em nossas vidas? O Espírito Santo opera em nós, concedendo-nos o quê? Uma nova vida, uma vida espiritual. E daí, então, começamos a pensar também na espiritualidade. Essa vida espiritual vai nos levar ao imperativo, à nossa condição, isso é, tornar-nos aquilo que nós já somos posicionalmente. Na época presente, desenvolvemos, então, o quê? A espiritualidade, a nova vida em Cristo Jesus. Então, agora eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas considerações sobre a espiritualidade. Primeiro, uma definição. Espiritualidade é o tema da agenda religiosa do século XXI. Está presente em todos os encontros, debates, discussões. Não é apenas no universo evangélico, não, mas também nos âmbitos cultural, empresarial, econômico, político, enfim, a espiritualidade é o assunto do momento. Todos conversam sobre esse tema, falam das suas experiências, descrevem o seu momento espiritual. Essa é uma citação do livro O Melhor da Espiritualidade Brasileira, produzido pelo Nelson Bomilcar e também produzido por Ricardo Barbosa, um grande amigo, um pastor presbiteriano lá de Brasília. Então, como que nós podemos associar escatologia e espiritualidade? A teologia cristã é uma encruzilhada de muitos caminhos. Agora, a escatologia é a chegada de muitos desses caminhos. Essa é uma definição muito interessante de Luiz Sussim, no céu, a terra no céu, assim na terra como no céu, um livro muito interessante que valeria a pena você depois comprar e entender isso daqui. Agora, temos que reconhecer, então, que a escatologia, embora básica para a teologia, ela não tem destacado, ela não tem valorizado a espiritualidade. Pensamos tanto nas coisas futuras que esquecemos da vida presente, da vida espiritual. A espiritualidade nos conduz, então, a viver de um modo, a olhar para as coisas do alto, como nós vemos, por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero trabalhar um pouquinho só com essa carta para que você possa entender o que é que nós estamos falando. Veja bem, na carta aos Colossenses, especificamente nos capítulos 3 e 4, temos início a parte prática da carta. Depois de considerar, então, com os seus leitores, tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez, as bênçãos que nós temos nele, e principalmente lá em 1:27, que nós temos a esperança da glória, porque o Espírito Santo habita em nós, Jesus habita em nós. Paulo começa, então, a partir do capítulo 3, demonstrar o quê? Como essas realidades devem afetar a nossa vida, a espiritualidade do nosso dia a dia. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Os verdadeiros cristãos ressuscitados com Cristo tiveram uma experiência tão impactante na sua transferência, e exatamente usando as palavras de Colossenses, do reino das trevas para o reino do amor de Jesus,
que os cristãos só podem viver de uma maneira diferente do que viviam antigamente. O cristianismo primitivo, mesmo que alguns o considerem ultrapassado, nós temos que entender exatamente o seguinte: temos que entender que também o cristianismo atual tem algo em comum que não pode e não deve ser mudado. As pessoas transformadas pela graça de Deus, quando se entregam a Jesus, não vivem mais da maneira antiga. Eles foram transformados de mortos em ressuscitados. Então, já vivem um novo estilo de vida. Por isso, então, podemos entender que a espiritualidade como a busca de maior intimidade com Deus. Essa é uma definição muito interessante no mesmo livro, O Melhor da Espiritualidade Brasileira, mas é uma definição da Isabela Ludovico. Olha o que ela fala. O coração quebrantado, a alma apegada ao Senhor, o encontro em silêncio com a face amorosa de Deus no secreto, a leitura meditativa, o mistério da comunhão com Deus no íntimo, são dimensões da espiritualidade cristã. Nós temos que entender esse momento muito especial que nós temos agora com o Senhor. Quando, então, vivemos a realidade da vida transformada, buscando intimidade com Deus, estamos fazendo o quê? Vivendo a vida cristã, mas estamos desenvolvendo a espiritualidade. Então, nesse novo status, esse novo estilo de vida, é necessário para o verdadeiro cristão mostrar também o que Cristo significa em sua vida. A espiritualidade com certeza, a vida íntima com Deus, mas ela também é proclamadora. Nós temos que anunciar. Ela nos lembra que o Senhor Jesus nos confiou uma missão muito importante de sermos o seu corpo aqui na terra, demonstrando o quê? A possibilidade de ampliarmos esse corpo. Então, a espiritualidade, veja bem, ela anuncia a volta de Cristo vivendo a escatologia. Quando nós vivemos dessa maneira, estamos anunciando a volta de Cristo. Por que você vive assim? Porque um dia eu vou me encontrar com o Senhor. E disso, nós já temos, então, essa unidade entre escatologia e espiritualidade. Em Colossenses, capítulo 2, e versículo 3:1 também, que nós mencionamos, podemos entender que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sei que, na verdade, vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo. Portanto, agora sim vem o imperativo. É aquilo que eu tenho que ser para me tornar aquilo que eu já sou. Portanto, vocês devem ter outros pensamentos. Pensem nas coisas lá do alto, busquem as coisas do alto. Paulo, então, está encorajando aos colossenses, e com certeza está nos chamando a atenção também, para a espiritualidade prática, para vivermos como ressuscitados espirituais e desenvolvermos a nossa espiritualidade nesse novo estilo de vida. O que nós vamos fazer é adquirir, através do relacionamento íntimo com Jesus, essa vida nova. Mas essa vida nova é uma vida que temos responsabilidade de desenvolver, mas é uma vida que já foi nos dada por aquilo que ainda não temos completamente. Já e ainda não é o grande tema da escatologia e da espiritualidade. Nessa carta, o apóstolo, então, nos demonstra a necessidade de buscarmos e pensarmos nas coisas do alto, isso é, nas coisas relativas à nossa vida, à nova vida, à vida nova que o Senhor tem nos dado em Jesus Cristo. O que se requer de nós, como cristãos, é que vivamos a nova vida que nos foi dada gratuitamente. Isso é, que vivamos a espiritualidade de uma maneira prática em todas as áreas da nossa vida. E quando nós olhamos para os capítulos 3 e 4, nós percebemos exatamente o que Paulo está fazendo. Ele está dando uma série de detalhes da vida prática. Por exemplo, a relação entre esposo e esposa, a relação entre esposa e esposo, a relação entre pais e filhos, a relação entre filhos e pais, a relação profissional entre senhor e servo o senhor. Tudo isso significa o quê?
que estamos tentando viver e devemos viver essa nova vida para nos tornarmos aquilo que nós já somos, isso é, completamente santos, inculpáveis e irrepreensíveis, fazendo com que as palavras de Paulo, no capítulo 1 de Colossenses, voltem a ser uma figura importante para nós. Nós precisamos entender exatamente isso. Temos uma sentença bem conhecida, e com isso eu estou já terminando a minha participação, agradecendo a sua observação e a sua atenção. A frase bem conhecida é a seguinte: precisamos ler sobre o passado para compreender o presente. Mas podemos acrescentar também o seguinte: para prepararmos para o futuro, conhecer o passado, para compreender o presente, para nos preparar para o futuro. A compreensão do presente é o imperativo, que já experimentando, que já podemos experimentar, usufruir, mas desenvolvendo a espiritualidade. É o imperativo, é aquilo que nos chama a atenção para termos uma vida completamente diferente. A preparação para o futuro é o indicativo, que ainda não experimentamos por completo. Então, veja só, o imperativo nós já experimentamos agora, é o já, mas ainda não, porque o indicativo é o futuro, e nós vamos experimentá-lo completamente na presença de Deus, pois estamos aguardando o quê? O desenrolar da escatologia. Então, todo cristão consciente da transformação que experimentou rejeitará a velha vida, aceitando evidenciar a nova vida, o seu novo estilo de vida, a sua espiritualidade, tendo sempre em mente o quê? Exatamente o seguinte: os eventos estudados na escatologia. Enquanto nós vivemos a espiritualidade, temos sempre que pensar que um dia nós vamos encontrar com o nosso Senhor. E eu queria terminar essa minha palavra com uma oração. É exatamente isso. Por isso nós podemos orar com essas seguintes palavras: que eu possa enxergar todas as coisas pelo espelho da eternidade, aguardando a vinda do meu Senhor, ouvindo o chamado da última trombeta, apressando os novos céus e a nova terra. Que eu possa falar cada palavra como se fosse a minha última palavra, e que eu possa andar cada passo como se eu fosse o último passo. Isso é, vivemos o presente, mas almejando o futuro. Almejando o futuro, temos uma responsabilidade de viver o presente. E aí, então, nós podemos encaixar espiritualidade e escatologia. Vivemos o presente, mas, ao mesmo tempo, pensando e sabendo que estamos aguardando o futuro, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar e que a nossa espiritualidade diária possa realmente estar sempre pensando nas coisas do alto, buscando as coisas de cima. Que Deus possa nos abençoar e que esse estudo possa fazer você penetrar mais ainda e se tornar prático, mostrando a espiritualidade e mostrando que um dia o Senhor Jesus voltará. Um grande abraço e um prazer estar com vocês.